O governo Lula habilitou uma construtora do Amapá, ligada ao suplente do senador Davi Alcolumbre, para executar contratos que somam mais de 350 milhões de reais. A LB Construções pertence a Breno Chaves Pinto, do União Brasil. Nos contratos fechados entre o final de 2023 e o início deste ano, aproximadamente 270 milhões de reais serão pagos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Segundo o contrato, serão realizadas melhorias em 2 trechos da BR-156 no Amapá. Outros 86 milhões de reais englobam 3 editais da estatal federal Codevasf, vencidos pela LB Construções para pavimentar diferentes municípios do estado. A companhia é comandada por Marcelo Andrade, outro aliado de Alcolumbre. Por meio das redes sociais, Davi Alcolumbre comemorou a liberação dos recursos do DENIT para obras em seu reduto eleitoral. E o Marcelo me disse que foi aprovado hoje, aqui em Brasília, no Conselho do DENIT, a liberação de algo em torno de 620 milhões de reais para a contratação de 2 lotes da rodovia BR-156. E os meus agradecimentos ao presidente Lula pela oportunidade de liberar um recurso significativo para a gente realizar essa obra tão importante para o estado do Amapá. Adalberto Piotto, muito boa noite. Começamos com você hoje a rodada de comentários. Vale lembrar que Davi Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Como é que a gente pode interpretar aí, Piotto, o peso, a influência que Davi Alcolumbre exerce num negócio milionário aí de 350 milhões de reais que foi firmado entre o suplente do senador e o governo Lula, inclusive com um vídeo dando publicidade ao caso? Posso fazer uma pergunta antes de eu tentar responder isso daí? É o Davi Alcolumbre agradecendo ao Lula porque o suplente dele, a empresa do suplente dele, ganhou contratos com o governo? Exato. Exatamente isso. Bom, vamos lá. Paula, boa tarde, boa noite a você, Silvio, Augusto, Ana Paula, a todos os que nos acompanham. Bom, se eu não tivesse visto esse vídeo, eu teria algumas perguntas, mas eu vou fazer mesmo assim para tentar responder isso aí. Não é muita coincidência? Bom, a licitação, se é que houve licitação, cumpriu todos os trâmites de legalidade, lisura e impessoalidade. Porque essa comemoração do Davi Alcolumbre, bom, no mínimo chama atenção. Eticamente faz sentido um suplente de um senador da importância, não só da importância do Davi Alcolumbre, mas um suplente de senador ter uma empresa que fecha contratos com o governo? Não há necessidade de separar e, obviamente, abrir mão. A vida política obriga que as pessoas abram mão de outras coisas. É por uma questão ética. Imagina só. Se todo mundo que tem um cargo e um cargo que tem direito a voto em projetos de interesse do governo, imagina só com a confusão que isso gera institucionalmente. Então, quer dizer, é natural que quando você entra na vida política, você tenha de se desfazer, inclusive por lei, de negócios. Mas o suplente também está nessa condição. O suplente não deveria, ou tem e não está cumprindo, ou deveria ter. Aí Davi Alcolumbre aparece agradecendo ao presidente Lula pela liberação do recurso que permitiu que a empresa do suplente dele vencesse uma concorrência. Eu estou entendendo que houve uma concorrência, uma licitação pública pelo menos. Onde é que tem a explicação lógica disso? Porque só se foi muita coincidência, mas ainda assim não haveria impedimentos legais para uma empresa como essa. Agora, Davi Alcolumbre tem um histórico que é importante a gente lembrar aqui. Ele foi exatamente o senador que demorou naquele processo da indicação do então presidente Bolsonaro para um dos seus sindicatos ao Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, se não me engano. Hoje, ministro Supremo, foi a mais longa espera, porque precisa ser sabatinado na CCJ para depois a votação acontecer no Senado. Esse processo todo de indicação de ministro Supremo. Foi uma espera de meses, com uma reclamação, inclusive, do presidente Supremo à época, dizendo, olha, tem uma vaga aqui que precisa ser preenchida, o Senado precisa se manifestar. Davi Alcolumbre sentou em cima da indicação e não colocava para ser votado, para ser discutido, para a sabatina acontecer. Porque a sabatina, você viu recentemente, acontece dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O Senado depois só vota o resultado. Vamos lá.
Agora, recentemente, a gente vê, inclusive, Davi Alcolumbre é um dos aliados do governo Lula, e ele não, digamos, esconde isso, esse agradecimento público. Em outros tempos, isso seria algo a chamar a atenção. Agora a gente viu, eu confesso, o vídeo é preocupante, por vários aspectos. Então, agora cabe a cada um deles, e cabe também aos órgãos de fiscalização, se é que temos uma república ainda lá, nesta hora também para essas questões, investigar ponto a ponto. Pelo simples interesse público, não é porque se imagina que houve uma irregularidade, não, é para dizer ao cidadão brasileiro, ao povo brasileiro, que olha, está tudo certo, a lei permite. E se por acaso se acha que isso aí vai além dos limites éticos, bom, aí precisa mudar a lei. Mas dentro do que a legislação exige hoje, precisa se deixar muito claro que não houve absolutamente nenhum benefício, nenhum privilégio, nenhuma informação para o bem da coisa pública. E a coisa pública é do público, do povo brasileiro. Silvio Navarro, muito boa noite. Como bem levantou o questionamento aqui o Piotto, né, Silvio? Resta saber se esse negócio milionário de mais de 350 milhões de reais foi firmado, cumpriu todos os requisitos legais exigidos para um contrato para uma obra no estado do Amapá. Em nota, o senador Davi Alcolumbre, quero trazer aqui, acrescentar a informação, disse o seguinte, se defendeu e disse o seguinte, aspas, é atribuição única e exclusiva do Poder Executivo, responsável pelas análises técnicas e de mérito das propostas apresentadas nos respectivos processos licitatórios, que devem seguir as normas e critérios legais estabelecidos com ampla publicidade e transparência. Está aqui a nota, então, do senador Davi Alcolumbre em relação ao fechamento desse contrato firmado com o segundo suplente dele, né? Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana, boa noite, Piotto, meu irmão Augusto, boa noite para quem nos acompanha. O Davi Alcolumbre é a cara do velho Brasil, é um político profissional. Ele pode afirmar que há caminhos para se fiscalizar as obras. É evidente que há. Está aí o Tribunal de Contas da União, sobretudo. E o Congresso Nacional, que também participa de fiscalização. Tem comissões temáticas para justamente analisar todo tipo de contratação do Poder Executivo. Mas tem um detalhe aqui muito importante. Eu queria tocar na figura do Davi Alcolumbre. É ele quem escolhe os seus suplentes. O primeiro suplente, aliás, é o irmão dele. O segundo suplente é um empresário, isso é muito comum. Para quem acompanha a formação de chapas, e o Senado já é uma excrescência por ter 2 suplentes sem votos, muitos deles terminam o mandato, porque o mandato é longo, são 8 anos. Então, quem escolheu o seu suplente? O Davi Alcolumbre é muito comum escolher um empresário, porque é o empresário quem financia a eleição. E, claro, Davi Alcolumbre encabeçou a chapa, mas é importante lembrar isso. Davi Alcolumbre entrou para a política com 20 anos de idade, era um vereador em Macapá. Depois foi eleito deputado e foi escalando até chegar ao Senado. Por que ficou famoso? Porque em janeiro para fevereiro de 2019, ele enfrentou o Renan Calheiros. Estava tudo combinado para o Renan ser presidente do Senado. E ele decidiu enfrentar o Renan e ganhou. Era também uma eleição que trouxe para o Congresso Nacional uma grande base eleita por causa do presidente Jair Bolsonaro. Então, inclusive há uma cena naquela eleição que foi o primeiro furto televisionado pela TV Senado. A Cátia Abreu furtou a pasta para tentar impedir aquela votação. E o Davi Alcolumbre acendeu. E aí depois foi também ali quem colocou o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Ele é a cara do velho Brasil, então essas práticas não tem nada de novo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Silvio Navarro já trouxe aqui um breve histórico de Davi Alcolumbre no Senado. Agora a gente traz aqui essa informação que o segundo suplente do senador, Breno Chaves Pinto, ele que é do União Brasil, agora firmou esse contrato de 350 milhões de reais para realizar obras no estado do Amapá, firmado aí com o governo Lula. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. E eu vou repetir a pergunta do Piotto. Estão comemorando que o suplente, que a empresa do suplente do Alcolumbre foi escolhida pelo governo Lula para realizar obras que somam mais de 350 milhões de reais. Inacreditável. Inacreditável. Segue a feira, né? É o que o Silvio costuma falar, o suco de Brasil, a feira.
Paula, o meu comentário vai ser olhando para o futuro, porque o presente é essa feira e o Piotr e o Silvio já colocaram a fotografia como ela é. O Davi Alcolumbre, ele é um dos nomes cotados para a presidência do Senado. Ou seja, nós vamos trocar um 6 por meia dúzia. Um Rodrigo Pacheco, que não faz absolutamente nada para defender a Constituição do Brasil, que colocou o Senado, uma das casas mais importantes de qualquer república, não só apenas do Brasil, mas qualquer república de qualquer democracia saudável, de joelhos a um sistema corrupto que hoje está em conluio com o judiciário. E o Alcolumbre é um dos nomes. Tudo bem, vocês não querem Rodrigo Pacheco mais? Então vamos fazer campanha para o Alcolumbre. Olha, nós vamos trocar. E vai ser o 6 por meia dúzia e com essa feira aí, que nem vergonha eles têm mais de gravar um vídeo desse. Um vídeo desse é vergonhoso. Você tem que ter muita cara de pau e falta de vergonha na cara para gravar um vídeo desse, celebrar que a empresa do seu suplente vai realizar obras com dinheiro do pagador de impostos no valor de mais de 350 milhões de reais. Ou seja, a cobrança em 2024 é: Senado, vocês que foram eleitos, vocês vão ficar de joelhos até quando? Vão ficar assinando notinhas de repúdio para cá, manifesto para lá? Até quando? Ou vocês vão agir e colocar no presidente da casa um político digno, no mínimo digno dos seus votos? Augusto Nunes, muito boa noite. Pessoal aqui no chat, lembrando aqui que Davi Alcolumbre atuou na articulação da indicação do nome de Flávio Dino, uma vaga no STF, e também marcou a sabatina relâmpago, né, no caso de Flávio Dino, e sentou em cima, como bem lembrou o Piotr, no caso de André Mendonça, né, Piotr? 5 meses e alguma coisa. 5 meses. E é em dupla, fez a sabatina em dupla. Botou 2, aí que é para poupar o Flávio Dino de algumas perguntas incômodas, né? Enfim. Eu acho que os meus parceiros aqui já desenharam o retrato de frente e de perfil do Alcolumbre. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto aí que a Ana levantou. A oposição, ela é, por definição, minoritária. Sempre foi. Sempre é. O governo tem a maioria. Foi assim, por exemplo, entre 1945 e 1960, quando o PSD estava sendo do lado do governo. Governo Dutra, governo Getúlio e governo Juscelino. Tanto que a UDN, para ganhar a eleição, teve de apoiar o Jânio Quadros. E alguém, acho que foi Afonso Arinos, deu uma boa definição, que o Jânio foi a UDN de porre no poder. Foi mais ou menos isso. Mas veja só, a tal banda de música da UDN, formada pelos melhores oradores parlamentares, liderados pelo Carlos Lacerda, enquanto foi deputado, não deu um dia de sossego aos governos. Imagine se pega um prato desses. Se eles tivessem pegado e está dando aí festejando a obra, tanto para o suplente, mas por muito menos eles criaram constrangimentos, para dizer o mínimo, enormes para o governo e até conseguiam acuar o governo de um presidente honesto, como era o Getúlio. Getúlio era um homem honrado. Ocorreram patifarias do governo dele, sim, mas ele não estava envolvido em nada. E, no entanto, iam para cima. Cadê a oposição no Senado? Por que não discursa? Por que não fala? Sabe, você não precisa só falar você não pode só falar em eleição. Você tem que falar o tempo todo. Dá o exemplo, o DENIT, que era codinome de ladroagem, um órgão símbolo da ladroagem. Essa sigla identificava uma quadrilha, sempre, era alguma quadrilha que estava no poder. Voltou a ser
Enquanto ministro, o hoje governador Tarcísio Gomes de Freitas mostrou que é possível, sim, fazer muito sem roubo. Não houve uma única licitação durante a gestão dele contestada pela oposição. Não houve mais a festa, né, dos ladrões que são donos de empreiteiras. Agora volta a farra sob o silêncio dos governadores de oposição. Eu sei que o Senado é um clube. É difícil você brigar no Senado, que só chega e diz, peraí, tem de conversar, somos tão poucos e tal. Mas olha, tudo tem limite. Tá? Inclusive o convívio social. Né? Eu não convivo com ladrão. Os senadores que convivem começam a ser vistos como cúmplices, ou como comparsas, ou cúmplices por omissão também. Mas de qualquer forma, eles não estão tentando denunciar ao Brasil o ressurgimento de uma quadrilha que atuou durante muito tempo. E os brasileiros vão lembrar disso, sim. Tem de lembrar na hora do voto. Só me ocorre aqui uma lembrança, me lembro de um artigo publicado antes da Lava Jato por Marcelo Odebrecht, ninguém mais, ninguém menos, em que acho que o título do artigo era alguma coisa assim, viaje sim, presidente, em relação ao presidente Lula, que estava sendo criticado por viajar muito. E a gente sabe todas as obras que foram abertas pelo governo brasileiro para a atuação de empreiteiras brasileiras. Né? Filho do amigo do meu pai. Isso, enfim. Bom, a gente viu no que deu, a questão da Odebrecht. Eu nunca vi alguém agradecer ao presidente da República porque ganhou uma licitação. Eu não me lembro de ter visto isso. Obviamente, talvez eu agradeça no particular, no privado. Mas assim como a gente viu o Davi Alcolumbre agradecendo, obrigado ao presidente Lula. Esse agradecimento você vê às vezes num povo que por acaso recebe do prefeito, do governador, uma ponte, uma escola nova. É o tipo de coisa que naturalmente acontece. Não, muito obrigado, poxa, agora teremos uma escola, uma ponte aqui, mas empreiteiro agradecer, ou pelo menos nesse caso o senador do lado do empreiteiro, como disse o Augusto, cadê a oposição? Porque não dá para esperar muito para reagir a isso. Ou, no mínimo, dizer assim, tá, mas por que o motivo de tamanha euforia no agradecimento? De novo, bom, se temos uma república, se temos oposição, até para o bem do próprio Davi Alcolumbre, vai que o contrato está do ponto de vista legal, ainda assim é uma questão eticamente que se chama atenção, e se a lei permite, é preciso mexer na lei, aí não tem nada de legal, mas, enfim, precisa ser discutido, mas, no mínimo, em nome da lisura, do bem público, da coisa pública, precisa explicar ao público o que aconteceu. Se é isso mesmo, que é assim que funciona, porque esse agradecimento e esse de tamanho regozijo ao presidente é surpreendente. Ô, Piotr, o Adilson Cândido aqui no chat acho que resumiu bem. Ele disse o seguinte, a coisa está escancarada.